Bom, oi, gente. Meu nome é Rodrigo Kumpera. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre WebAssembly e o futuro da plataforma web. Eu sou desenvolvedor pela Microsoft. Eu vou falar hoje também sobre WebAssembly, sobre minha história junto com o WebAssembly, que envolve C# e .NET. E vocês vão ver como é que chega nisso. Eu trabalho na Microsoft há 2 anos, minha empresa foi comprada em 2016. A gente trabalha com uma empresa chamada Xamarin, e nosso trabalho era levar C# para mobile e todos os dispositivos do mundo. Eu trabalho com Mono, que é a primeira implementação open source do .NET desde 2007. Antes de começar a apresentação, eu moro fora, eu moro em Nova York, e aí eu vim aqui e minha mãe me obrigou a ficar na casa dela. Ela falou que se recusava se eu ficasse num hotel. E aí ela não entendeu muito bem o que eu vim fazer aqui. Então, eu queria pedir um favor para todo mundo. Eu vou gravar um vídeo aqui de todo mundo falando alto, WebAssembly, para entender o que a gente está fazendo. Posso contar com vocês? Vamos lá, gente. No 3, todo mundo fala WebAssembly bem alto. Vamos lá. 1, 2, 3. WebAssembly! Pô, gente, genial. Vamos lá. Legal, vamos lá. Vim falar sobre o WebAssembly, só que eu acho que para a gente entender o WebAssembly, primeiramente, a gente tem que falar um pouco de história. A gente tem que entender de onde veio, por que veio, o que aconteceu, por que raios que o WebAssembly existe e por que isso vai... Eu acho que vai ter uma mudança significativa para todo mundo. Então, vamos começar com um pouco de história e eu acho que... a gente não vai muito além ali, a gente não vai falar de como o Dom Pedro resolveu a independência do Brasil, mas a gente vai começar razoavelmente no passado. A gente vai começar mais ou menos quando esse celular era legal. Quando, quem tinha isso aqui estava na moda. Esse aqui é o iPhone X de 2006, mais ou menos. Em 2005, 2007, a gente estava vivendo uma época muito interessante. Foi a época que a gente, na área de tecnologia, a gente tinha esse negócio chamado Web 2.0. E a Web 2.0 foi meio que um milagre de tecnologia, onde se começou a ter aquelas aplicações super legais. A gente tinha Google Maps, Gmail, Dig, Flickr. A gente tinha aplicações em beta por 10 anos, estado permanente, aquela grande invenção do Google. E o mais legal daquilo ali é que as aplicações começaram a ficar interativas. E a principal razão que isso aconteceu foi porque os navegadores começaram a ficar mais rápidos, porque o Chrome foi lançado, essencialmente. E a Mozilla já vinha há muito tempo fazendo o Firefox ficar mais eficiente. Só que teve uma coisa, apesar de ter todas as aplicações interativas, tinha muita coisa que ainda não era parte da plataforma web. Você ainda tinha muitos jogos, ou aplicações muito ricas, o que o pessoal chamava de Rich Internet Applications na época, que não eram parte da plataforma web. Que eles dependiam de uma coisa chamada Flash Player. Não sei quem lembra disso. Saudades. Então, se você lembra o que é Flash Player, você está revelando a sua idade um pouco. Mas, para quem não sabe, o Flash Player ele era um plugin de navegador, ele era controlado por uma empresa só, então não tinha competição e não tinha controle sobre isso. A Adobe decidiu o que queria fazer com o Flash e ninguém tinha poder sobre isso. Não era um padrão, não era a indústria que decidia, não era todo mundo se juntando e decidindo o que era o melhor para a plataforma web. E o que aconteceu eventualmente é que teve um tal de Steve Jobs, não sei se já ouviram falar, ele foi lá e chegou um dia no palco e falou: então, gente, essa parada aqui chama iPhone e já era para o Flash. O iPhone nunca rodou Flash e essa bobeira chamada celular, smartphones, acabou. Tomou o mundo e acabou o Flash. Flash morreu, eventualmente, a Adobe anunciou que em 2020 ela vai desistir do Flash, não vai nem querer mais saber o que é, vai abandonar, vai parar de dar suporte. E a maioria dos navegadores nem mais permitem você instalar o Flash sem um monte de complicações. E o que veio com isso, do fim do Flash, do sumiço do Flash, é que esse monte de coisas, como esses joguinhos online, essas aplicações ricas, elas deixaram de ter uma forma de rodar na web. Você não tinha mais como fazer isso. Entre outras coisas, isso, de certa forma, ajudou o surgimento do ecossistema todo de aplicações móveis. Porque tinha esse monte de coisas que não eram possível fazer no navegador. Eventualmente, o que aconteceu
foi que as pessoas falaram, pô, a gente tem que achar alguma solução para isso. E o que fizeram, e alguns anos depois, eu acho que uns 4, 5 anos depois, alguém inventou uma coisa chamada ESM.js, que é um projeto de pesquisa financiado pela Mozilla, que eles falaram, e se a gente compilar C++ para JavaScript? Eu acho que a pessoa morava sozinha, não vivia vivia, sei lá, numa cabana no meio do nada, porque ninguém falou que podia ser uma má ideia. A pessoa foi lá, sem saber o que estava fazendo, foi lá, fez e funcionou. ESM.js é uma tecnologia que existe, eventualmente virou um padrão, todos os navegadores implementam, e o mais incrível é que com ESM.js você consegue rodar aplicações C++ e aplicações bem grandes. Você consegue rodar uma engine de jogos, você consegue rodar Unreal, você consegue rodar Unity com ESM.js. E Emscripten é o compilador que eles criaram na época, que permite você pegar C++ e transformar numa salada gigantesca de vários e vários megas de JavaScript. Não é JavaScript que humanos conseguem ler, porque tem um monte de comentários especiais para dizer que para explicar para o navegador como executar aquilo de forma eficiente. Mas o Emscript permite coisas como isso aqui. Ó. Isso aqui é um jogo de Unity, roda com 60 frames por segundo no meu laptop, que tem 4, 5 anos, e é todo JavaScript com aquela mágica do ESM.js. Só que, enfim, eles fizeram o ESM.js, só que eles começaram a ver os limites do que tinham. O primeiro grande problema do ESM.js era que a quantidade de JavaScript gerada era gigantesca. Você gerava dezenas e dezenas de megas para um programa normal de C++. E isso significa que demorava muito tempo para baixar da rede, e demorava muito tempo para compilar, e usava muita memória. Tinha os seus certos limites, e a performance também tinha seus problemas. Esse foi um dos primeiros motivadores do WebAssembly, que é permitir executar código com performance muito mais próxima do nativo. Você fala assim, eu quero pegar o C++, eu quero colocar no navegador, eu quero que isso seja mais próximo do que se eu tivesse compilado e rodado na minha máquina. Esse foi o primeiro grande motivador para o WebAssembly. E o segundo motivador é que a gente, programador, todo mundo tem sua opinião e todo mundo tem sua linguagem favorita. E a web não escapou disso. Então, muita gente com opinião sobre JavaScript, e o que aconteceu foi que surgiram um monte de linguagens que funcionam em cima do navegador. Essas aqui são as mais recentes, eu acho que essas estão mais trending no momento. Sei lá, a gente tem Elm, TypeScript, ClojureScript, Reason, aí tinha CoffeeScript, tinha sei lá mais o que script, enfim. Existem umas centenas de linguagens que rodam na web também, que não são JavaScript. E elas são as mais diversas possíveis. Isso aqui, elas não são criadas só porque a pessoa falou, pô, não gostei da fonte que usam no logo do TypeScript. Não, elas são criadas porque elas resolvem problemas diferentes, elas têm formas de funcionar muito diferentes. Por exemplo, Elm é uma linguagem derivada, é um dialeto de Haskell, que é uma linguagem que inventaram porque eles achavam que matemática podia ser direto colocada no compilador. ClojureScript é um derivado de Lisp, que vem dos sonhos de machine learning dos anos 80. E Reason e TypeScript, apesar de uma ser da Microsoft e outra do Facebook, são filhas do OCaml. E, apesar disso, por algum motivo, não tem nenhum francês no time deles. São linguagens de todos os diferentes aspectos, diferentes propósitos, mas todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas transpilam para JavaScript. Elas são convertidas para JavaScript e todas elas, quando eu disse, eu falei bem claro, elas são dialetos de outras linguagens. Porque tem uma coisa muito clara, quando você faz transpiling, que tem esse nome porque a gente fala que você está transcompilando e não compilando, porque essas linguagens, elas não têm a semântica, elas não podem dizer como é que elas realmente funcionam. Porque como no fim do dia elas se transformam em JavaScript, elas vão lá e elas dependem das regras do JavaScript como funcionam. Então, se você está escrevendo TypeScript, você está somando números, se você está lidando com string, a mecânica disso vai ser a mecânica do JavaScript. TypeScript não tem como dizer, olha, eu quero ter números de 32 bits e eu quero ter números de 64 bits, porque eu quero ter números longos, porque as pessoas querem poder representar valores maiores do que 4 bilhões. A gente quer poder representar todos os humanos do planeta. E o JavaScript não permite isso. Você não tem como fazer isso, ou se você for fazer isso, o custo é muito alto. E é por isso que nessas linguagens aqui, a gente não vê nenhuma linguagem tradicional de back-end, nenhuma linguagem tradicional de desktop. Você não está vendo aqui Ruby, Java, C#. Você não está vendo nenhuma dessas linguagens aqui.
Porque quando você transpila, você perde muito dessa semântica. E se você for tentar transpilar uma linguagem como Java ou C Sharp, você vai perder essa precisão. E quer queira ou não, todas as bibliotecas que a gente escreveu, todo o código que a gente já escreveu em C Sharp ou Java, em qualquer das nossas linguagens, depende desses pequenos detalhes. Então, acaba que a gente não tem como levar essas linguagens para a web, ou se a gente leva, elas não vão ser úteis. Existem centenas de tentativas de trazer essas linguagens para a web, mas todas elas chegam nesse limite. Eu consigo rodar demo, eu consigo escrever esse código para a web, mas eu não consigo pegar uma biblioteca existente que escreveram pensando, sei lá, rodar no servidor e rodar na web. Não funciona. Todo mundo já tentou e já viu que é um problema. Então, isso é uma coisa importante a gente reparar de transpilation. Que a verdade é que transpilers são uma gambiarra. Eu espero que não tenha nenhum autor de uma dessas linguagens aqui, mas isso é verdade. E os autores da maioria dessas linguagens reconhecem que é muito difícil você dar a semântica que você precisa quando você está gerando JavaScript no final. E essa foi a segunda grande motivação de WebAssembly, que é a alta fidelidade para código de baixo nível. E quando digo código de baixo nível, eu digo o detalhe de implementação de cada uma dessas linguagens. Você quer permitir exatamente que a forma como você define classes, tipos e operações seja exatamente como é no desktop. Porque só assim você vai conseguir ter código portável. E por conta disso que o WebAssembly surgiu. Foi um esforço que começou dentro da Mozilla e do Google, e eventualmente Microsoft e Apple juntaram, todos os vendedores de navegadores juntaram, e eles falaram, a gente tem que achar uma solução melhor para isso, a gente tem que achar uma solução que permite resolver o problema de performance e esse problema de fidelidade. Porque existe demanda para rodar outras linguagens que não seja JavaScript, e tem demanda para você ter código de alta performance na web. Porque, fundamentalmente, a plataforma web, o ethos dela é expandir, ela está sempre querendo expandir e querer alcançar novas possibilidades. Foi isso que o Web 2.0. Os navegadores se tornaram mais rápidos, então você teve aplicações mais interessantes. Então, se você pegar e desse mais um pool de performance que o WebAssembly permite, você vai ter uma outra revolução, você vai ter um mundo novo de possibilidades de aplicações. Agora, vamos ver um pouco o que realmente é o WebAssembly. O que é? Falar, tá, é uma tecnologia, tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é uma máquina virtual de baixo nível. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de máquina virtual, estou falando uma coisa parecida com a JVM ou com o .NET, que basicamente você pega o seu código-fonte, compila, gera um arquivo binário, o seu .jar, ou sua DLL, sua assembly.net, que é um bytecode, que é uma linguagem, uma representação intermediária que descreve como tem que funcionar. Só que ela é muito mais baixo nível, porque ela é feita para ser portável para todas as linguagens, para funcionar, para você rodar coisa como C++. A outra coisa ela executa dentro do browser. Ela é uma parte integral da plataforma web. Isso aqui o WebAssembly não é um plugin. Isso aqui não é o Flash, isso aqui não é Silverlight, não é nada disso. É uma tecnologia como qualquer outra que os browsers estão adotando. Outra coisa é o acesso bidirecional ao JavaScript, que não basta você existir dentro do ecossistema web, não basta você existir dentro do navegador. Você precisa conversar com o resto do mundo, você não vai simplesmente usar o WebAssembly para tudo. Tem que coexistir ali. Então, o que isso quer dizer? Você vai escrever um pedaço da sua aplicação WebAssembly, você vai escrever seu pedaço da sua aplicação numa linguagem que compila para o WebAssembly, e você vai integrar isso na sua aplicação escrita em React. Você vai escrever um pedaço, sei lá, você tem que falar, poxa, aqui eu tenho que eu preciso usar uma regressão linear na minha aplicação financeira aqui em React, então eu vou escrever esse pedaço em C++, compilar para o WebAssembly, e você vai querer mostrar que aquilo interaja com a sua aplicação, o resto da aplicação escrita em JavaScript. Porque a verdade, JavaScript é muito bom para muita coisa. Para escrever front-end, JavaScript é ótimo. As tecnologias web são ótimas para isso. Então, não faz sentido a gente abandonar o que já existe. Então, do mesmo jeito, se você tem o código WebAssembly consegue falar com JavaScript e vice-versa. JavaScript consegue consumir o que vai ser escrito com aplicações em WebAssembly, com código em WebAssembly. Outra coisa é o formato binário eficiente. Lembra que eu falei que quando a gente estava usando a ASM.js, os binários eram gigantescos? Isso foi em 2015. A gente viu que o WebAssembly estava sendo importante e uma pessoa do meu time, essa mulher, ela tentou portar o Mono para o WebAssembly. O Mono é o nosso runtime de .NET.
A gente pegou o mScripting, compilou mono para WebAssembly e falou, pô, vamos rodar no Node, vamos ver o que acontece. Aí a gente falou, pô, começou a funcionar, mas aí o que aconteceu? Pô, então, gerou 150 megas de JavaScript e o Node desistiu. Minha máquina começou, tipo, ficar quente, tipo, tirar no meu colo e ela desistiu. Não aconteceu nada, a gente simplesmente não funcionou. Então tem esse tipo de problema. E o WebAssembly resolve isso, que o formato dele, o formato binário muito compacto, muito eficiente, então os binários que você gera no WebAssembly têm um tamanho que você consegue incluir numa aplicação web, ele funciona. E a última coisa é a pré-compilação, que é um elemento importante quando você está falando de trazer aplicações grandes para a web. Se você é um desenvolvedor web, você está olhando, você está tentando entender por que sua aplicação é lenta, e você vai no WebTools do Chrome e fala, poxa, me mostra o timeline de execução. E você vai ver que, por exemplo, uma coisa que acontece é que, às vezes, uma boa parte do tempo que é gasto na sua aplicação, se você tiver muito código de JavaScript, vamos pensar que você tem, sei lá, 200, 300, 400 mil linhas de JavaScript na sua aplicação. Boa parte do tempo você gasta lendo e o compilador entendendo e compilando o seu código de JavaScript. Isso é muito custoso. Agora, se a gente está falando de 300, 400 mil linhas, a gente está falando do Unreal, que são 10 milhões de linhas de C++. É uma quantidade de código sem precedentes dentro dos navegadores. Então, a gente precisa poder pré-compilar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai fazer, da mesma forma que a gente tem o cache, por exemplo, para imagens, a gente vai fazer o cache da versão compilada daquele código. Então, o que acontece? Eu vou olhar e falar, eu já vi o código do Unreal aqui, eu já vi essa biblioteca de regressão linear antes. Vou pegar no meu cache, está ali compilado bonitinho e instantaneamente vai estar ali, vai estar pronto para ser usado. Então, isso vai reduzir o tempo da sua aplicação começar a responder em muito. E o que aconteceu depois disso é que, conforme eles começaram a padronizar o WebAssembly foi aceito como padrão da indústria em março do ano passado, 2017, quando todas as partes no processo de padronização chegaram e falaram, olha, a gente concorda que isso aqui é o que a gente quer lançar como versão inicial, vamos todos os navegadores pegar, terminar de implementar, dizer que está bom e lançar. Isso aconteceu em 2017, em março, e desde então as pessoas começaram a olhar o WebAssembly e começaram a falar, o que a gente consegue fazer com o WebAssembly? E um monte de gente começou a achar um monte de uso muito além só de, pega essa biblioteca C++ e joga no navegador. A primeira coisa que aconteceu foi blockchains. Se você, por acaso, é do mundo de tecnologia, você já está de saco cheio de ouvir isso, mas blockchains foi uma coisa que eu fiquei surpreso quando vi, mas uma das coisas importantes do WebAssembly, por fato de ser um padrão web, é que eles querem que a especificação de como as coisas vão ser executadas seja o mais precisa possível. E essa precisão, essa exatidão que o WebAssembly permite, pelo visto, é muito útil se você está escrevendo contratos inteligentes. E eu conheço, tem pelo menos 2 empresas trabalhando para substituir a máquina virtual, a linguagem de contratos inteligentes do Ethereum, por WebAssembly. E tem 2 outras empresas também desenvolvendo o blockchain, a moeda deles, trabalhando usando isso com WebAssembly, que permite que você tenha uma especificação clara e você permite também que, como é um formato neutro, você pode ter inovação na linguagem de especificação desses contratos. Você não precisa estar preso só ao Solidity. A outra coisa que a gente começou a ver também, que tem empresas aplicando isso para Edge Computing. Edge Computing, para quem não sabia o que era, feito eu não trabalho com back-end, é basicamente todos os servidores que ficam, são todos os computadores que ficam entre o meu laptop e o data center que está rodando a aplicação. E esse monte de servidor no meio do caminho existe para fazer todo tipo de otimização. Você quer, por exemplo, que o cache, que se você tem alguma coisa cacheada na sua arquitetura, você quer que esse cache exista o mais próximo possível do cliente. Então, você não vai ter no seu, sei lá, uma dúzia de data centers que você tem. Você quer que esteja distribuído no Edge, na CDN, nos centenas de nós espalhados pelo mundo. Só que a forma como o CDNs, ou Edge Computing hoje em dia é feito, elas são definidas, são regras muito simples e muito estáticas, porque você não tem como executar código do cliente de forma segura. Porque, e aí, o que vai acontecer? A primeira coisa que as pessoas vão pensar, se eu posso executar qualquer código na minha CDN, vou minerar Bitcoin. Então, você precisa ter alguma forma segura e falar, não, você só pode executar isso aqui e você não tem como escapar.
E o que acontece é que o WebAssembly, como foi desenvolvido para a web, ele foi desenvolvido para ser extremamente eficiente, extremamente compacto. Então, diferente do que você... Da mesma forma que você teve a transição, sabe, de máquinas físicas para máquinas virtuais, de máquinas virtuais para containers agora, o WebAssembly permitiu essa empresa de Edge Computing colocar 2 ordens de magnitude mais aplicações WebAssembly numa mesma máquina do que ela podia container. Enquanto com container você consegue colocar algumas centenas de containers numa mesma máquina física ou virtual, antes de começar a ficar complicado, você consegue colocar milhares e milhares de aplicações WebAssembly rodando, todas elas seguras, separadas, sem interferir uma com as outras, elas conseguiram colocar na mesma máquina. Então a densidade e a viabilidade desse tipo de computação se tornou possível por conta do WebAssembly. Outra coisa são linguagens tradicionais de fora da web estão realmente chegando. Hoje a gente tem 3 linguagens com esforços reais de tentar chegar na web. Uma delas é o Rust, que é uma linguagem patrocinada pela Mozilla. A gente teve uma palestra hoje cedo de um dos mantenedores. Espero que todo mundo tenha ido. Eu sou super fã do Rust, eu acho uma linguagem muito legal. Gostaria de poder trabalhar com isso em vez de C. Mas o mundo é feito de legado e muito disso está aí. Outra linguagem é Go. Tem um time, acho que é um esforço da comunidade, está tentando portar o Go para WebAssembly. E tem C#, que, para quem não conhece, é uma linguagem de alto nível da Microsoft. Eu super recomendo que todo mundo tente. E é isso que meu time está fazendo. Meu time é o responsável por portar o C# para o WebAssembly. E, diferente do que a gente teve em outras vezes, a gente está realmente pegando, a gente não está simplesmente implementando um compilador novo, fazendo transpiling. A gente está pegando um runtime com quase 2 décadas de trabalho em cima, centenas de horas, de anos-homem de trabalho ali, e a gente está pegando e portando isso para a web. Então você tem um runtime que tem a fidelidade toda que você espera, que as bibliotecas precisam, a performance, a qualidade, as bibliotecas, tudo está lá. Você realmente está trazendo o ambiente tradicional de desktop, de servidor, para a web. E agora eu vou falar um pouco da minha experiência portando Mono e C#. De novo, para quem não sabe, Mono é um runtime começou em 2000, é um projeto que a gente começou em 2001. A ideia era a gente poder escrever aplicações para GNOME, para Linux, para desktop Linux, sem ter que ser C. A gente estava todo mundo saco cheio disso, a empresa na época chamava Zimin. Eles tiveram o trabalho de escrever um cliente de e-mail em C, e as pessoas estavam todo mundo querendo se jogar pela janela, porque foi uma experiência terrível. Todo mundo odiou. Então precisava ter uma solução melhor. E a solução, na época, foi o Mono. Permitia a gente escrever aplicações de desktop em C# para Linux. Eventualmente, a gente pivotou. A empresa foi adquirida pela Novell. A Novell mandou todo mundo embora. A gente criou a Xamarin. A gente levou o C# para mobile. E agora a gente viu que existe a real demanda de levar C# para WebAssembly. O que a gente levou por enquanto hoje a gente tem um interpretador que permite você ter o tempo de resposta muito rápido entre compilar o seu código C# e testar no navegador. Você consegue ter um tempo de resposta parecido com o que você está acostumado com JavaScript, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco num demo que, com sorte, vai funcionar. A gente tem um compilador estático para performance. Aquela coisa, a gente vai pegar, em vez de você ter um interpretador que vai pegar e na hora de descobrir o que tem que executar, a gente vai pegar e pré-compilar tudo, demora mais tempo, você vai gastar um tempão lá esperando o compilador terminar. É um fluxo semelhante do C++, porém a performance é muito mais próxima do que você tem no desktop. Você vai ter eficiência, então você consegue rodar aplicações muito mais que tem uma demanda de performance. Fora isso, a gente tem o que você espera de um ambiente normal de desenvolvimento. A gente tem um depurador, que a gente está trabalhando um depurador para permitir você debugar C# pelo WebTools do Chrome. A gente está criando bindings para você poder chamar a API do React direto do C# como se fosse uma biblioteca qualquer. Você fala assim, pô, estou usando essa biblioteca aqui para construir a sua interface gráfica, sua interface web, vai ser o React. Você vai usar ali direto, você vai interagir direto, você vai se sentir como se estivesse usando C# fora da web, e a ideia é essa. E do mesmo jeito, a gente quer do outro lado, a gente quer permitir que você pegue uma biblioteca C# que você trabalhou um tempão, que é uma das ideias que a gente viu que as pessoas estão mais interessadas, que
que pensa um pouco que o que acontece quando você tem uma empresa tradicional que investiu muito em criar qualquer coisa. Você tem aquela biblioteca gigantesca que implementa um monte de regras de negócios. Vamos pensar numa coisa que a gente gosta. Vamos pensar em cálculo de imposto de renda. Todo mundo ama. Então, você tem, sei lá, você tem suas 100 mil linhas para implementar como é que você declara, como é que você faz, ajuda a calcular o imposto de renda de pessoa física, de pessoa jurídica, de todo mundo. Só que isso é uma biblioteca de C#, são aquelas centenas de milhares de linhas, e agora o que acontece? Ninguém quer rodar um aplicativo desktop lá. Você quer fazer, eu quero estar lá eu quero abrir o seu site, e eu quero poder preencher meus dados ali, sei lá, fazer o upload, sei lá, do papel lá que o meu empregador me deu, e eu quero que o tempo de resposta, que você me explique como é que é a minha tributação, o que eu faço, o que eu não posso declarar, se eu posso dizer que meu cachorro é meu filho ou não, todas essas coisas. Como é que a gente faz isso hoje? Você tem aquela bibliotecona que você tinha antes na sua aplicação desktop, o que você vai fazer? Pô, vou escrever um serviço REST que vai encapsular aquela biblioteca e vai permitir que minha aplicação web entre em contato com aquilo. Aí você entra nessa maluquice de ter mais uma aplicação ali no seu parque, você tem tudo isso, quando na verdade você não quer nada disso, você não quer ter mais um serviço REST na sua arquitetura, você quer chamar essa biblioteca. Essa biblioteca não depende de nada a não ser dos números, dos seus números ali, de quanto você ganhou, de quanto você pagou, de quanto você deve. Então o que você quer fazer? Eu quero pegar aquela biblioteca e rodar no navegador. Só isso. E a gente viu que esse é o principal uso, esse é um dos usos mais interessantes que as pessoas estão querendo de WebAssembly. Isso já mostrou muito no caso do C++, e agora com o C# a gente acha que vai ser uma forma que vai permitir as pessoas terem uma produtividade muito maior, sem ter que escrever essa monte de cola de REST, de aplicações web e tudo mais. E isso que eu acho que é interessante. Estou falando de... Bom, enfim, ter ferramentas de build e tudo mais, são coisas que a gente está fazendo para, enfim, você ter uma experiência de como se fosse uma biblioteca normal. Por fim, uma coisa que deu um trabalho, a gente descobriu na marra, mas era meio óbvio, existem limitações muito grandes de ambiente. Que o WebAssembly é uma tecnologia web, então ela existe dentro do navegador e ela existe dentro dos limites do navegador. O que isso quer dizer? Você não tem threads, normalmente, como você tem no C#. Você não tem I/O, você não tem acesso ao disco, você não tem acesso a sockets direto, tem um monte de coisas que você espera do .NET que você não vai ter. E tudo bem, o que a gente vai fazer é o seguinte, em vez de você usar sockets, você vai usar, sei lá, Fetch ou WebSockets, que faz parte da plataforma web. Você vai usar IndexedDB, ou seja lá, quais são os equivalentes webs para as tecnologias dessa que você tinha. E, bom, por que C#? Mencionei isso um pouco. Primeiro, o fato de existir bilhões de linhas de código existentes, de C# ser uma das plataformas mais populares de desenvolvimento do mundo. A gente não sabe, mas C#, apesar de não ser uma linguagem da modinha, existe trilhões de dólares por ano que passam em algum momento por código C#. É muito presente no mercado financeiro. Nos Estados Unidos é muito comum em plataformas de trading, principalmente no mercado de commodities. E outra coisa é que a gente quer alavancar, permitir que... Se tem uma coisa que a gente aprendeu na Xamarin é que aumentar o alcance de uma plataforma sempre cria possibilidades novas que a gente não sabia antes. A gente sempre achou, C# é legal para aplicações tipo line of business, para aplicações, sei lá, para o usuário final. E tinha Unity, mas a gente achava que Unity era uma coisa pequena, era uma coisa sabe, autocontida, e a gente tinha uma relação legal com eles, mas a gente não imaginava que as pessoas iam usar a nossa tecnologia da Xamarin para escrever jogos mobile. E por que pareça, teve um grupo de pessoas que queria fazer isso. A gente tem uma empresa muito legal que chama Supergiant Games, fez 2 jogos muito bonitos, um chama Bastion e o outro chama Transistor. Não é porque foi feito em C#, mas eu acho esses jogos muito bonitos. Então, e o que eles escolheram a gente, mas eles tinham um problema muito grande, que eles queriam poder que o jogo deles estivesse em outros lugares. E aí, em parceria com eles, a gente pegou e portou o C# para videogame. Por quê? Porque isso permitiu que todo mundo que quer escrever aplicação móvel podia também estar nas indie stores do Xbox, do PlayStation, do Switch agora. E isso permitiu que tem vários jogos que antes a gente nem imaginava que tinham, que antes eram feitos, que eles pudessem chegar nesses novos mercados. E isso
cria um efeito em cascata, cria uma bola de neve de criar esses microecossistemas novos, eles surgem e as pessoas fazem coisas que a gente não imaginava antes. E a gente espera que as pessoas possam facilmente pegar a aplicação delas mobile e jogar no desktop com maior facilidade. Eu acho que existe uma pressão muito grande, as pessoas estão... É uma coisa que a gente vê que mais e mais as empresas não querem ter um time de Android, não querem ter um time de iOS. Porque o time de Android vai dizer que eles não lançaram tal feature porque o time de iOS ficou tipo, tomando todo o tempo do time de back-end, fazendo não sei o quê, cada um vai lançar alguma coisa diferente, é sempre uma confusão. O que a gente mais ouve é a história de terror de você ter 2 times de mobile, os 2 tendo aplicações nativas. E a mesma coisa acontece quando você fala assim, pô, não posso fazer uma aplicação nativa, uma aplicação para celular. Eu tenho que pegar e ter um site também. Tem que ter uma versão mobile no meu site. E se você pegar e colocar todas as funcionalidades do aplicativo lá também, por que não? Você vai ter o mesmo problema de agora você tem 3 times criando aplicações móveis para 3 plataformas diferentes, apesar de só você ter 2 tipos de aparelhos. E todos eles vão estar concorrendo e brigando para saber o que vai lançar, o que não vai lançar. Nesse meio de tempo, o seu time de marketing vai desistir, vai falar, não, a gente não lança nada, a gente não quer saber o que está acontecendo, a gente não pode anunciar nada. Então, o que a gente acha que com isso, a gente vai permitir que as pessoas usem C# e possam escrever aplicações nessas 3 plataformas móveis. E a gente acha que isso vai ser possível, vai permitir aplicações ricas, bonitas, iterativas e interessantes. Falar um pouco de quem está usando hoje o C# em WebAssembly. A gente tem uma quantidade incrível até de gente usando. A primeira coisa que eu quero falar é o Blazor. Blazor é uma iniciativa do time do ASP.NET, que é o framework oficial para desenvolvimento web da Microsoft. Eles estavam no Hack Week, um dos desenvolvedores falou, poxa, e se eu tentar rodar o nosso framework aqui, tentar rodar o nosso engine de templates, o Razor, na web. Foi lá, ele fez um protótipo, mostrou que funcionava, estava usando um runtime chamado DNA, que era super limitado, ele estava o tempo todo tendo problema. E eventualmente aconteceu eles falaram, poxa, isso é muito interessante, a gente viu que a comunidade estava muito interessada, e aí a gente, em parceria com eles, a gente colocou um mono no Blazor, que permite eles terem uma experiência, basicamente, a mesma experiência que você tem no ASP.NET, de alcance de bibliotecas, de possibilidade de código, você tem no Blazor. Você pode rodar quase tudo que você tem disponível no C#. E eles têm uma comunidade ativa, tem muita gente tentando usar. Tem um canal no Gitter, se vocês tiverem curiosidade, então tem muita gente falando o tempo todo. As outras coisas interessantes, uma coisa dela chamada Ouya. Isso foi feito por um cara chamado Frank Krueger. Nada a ver com filme. E basicamente é um framework que permite você programar no modelo MVVM, usando direto componentes web, usando os componentes HTML. Escrevendo HTML com MVVM em C#. Eventualmente, ele pegou isso e escreveu um back-end para os Xamarin Forms. O Xamarin Forms é uma coisa que a gente escreveu uma biblioteca que a gente escreveu na Xamarin, que permite você abstrair desenvolvimento mobile para iOS e Android. Então, você escreve uma vez contra o Xamarin Forms, e isso vai rodar nas 2 plataformas, com as suas devidas limitações de código multiplataforma. E ele pegou, escreveu e mostrou que é possível você pegar essa mesma aplicação agora, dada a maturidade da implementação dele, e colocar no navegador. Então, você consegue rodar nessas 3 plataformas e mostrou que a tecnologia é possível. Por fim, o Avalonia, que eu acho que é o experimento mais curioso. O Avalonia é uma reimplementação do WPF, que é uma tecnologia de desktop da Microsoft, é um dos toolkits gráficos que eles têm para desktop. Eles estão fazendo uma reimplementação open source, portável. E como eles começaram a implementar, eles usam um negócio chamado Skia, que é uma biblioteca gráfica do Google, que é o que o Chrome e eu acho que o Android usam. E eles estão usando isso para poder implementar renderização, como você desenha a tela. Aí o que eles estão fazendo agora eles estão pegando o Skia, que é implementado em C++, estão portando em C++ para funcionar em WebAssembly, eles estão começando a adicionar um back-end em Canvas e em WebGL, e estão usando isso para pegar o Avalonia e portar para a web.
para funcionar em cima de WebAssembly. Tem seus problemas, a gente apoia eles, a gente faz o que é possível, mas diferente dos outros esforços, por exemplo, com os Xamarin Forms, o UI e o Blazor, você está gerando HTML, você está fazendo parte da plataforma web. Você consegue que o ecossistema inteiro funcione com isso. Então, você vai ter, sei lá, seu spam, seu form e tudo mais, table, se você... Enfim, você está usando o resto. Já o Avalonia não, ele vai fazer rendering pelo Canvas, então você tem uma coisa que foge um pouco dos padrões das boas práticas de desenvolvimento web. Estão tentando, eu acho que a gente está numa fase agora de que toda experimentação é válida, então, e a gente não tem, eu acho que não tem ideia ruim no momento, eu acho que a gente tem que ver o que é possível, ver o que acontece, de repente a ideia deles é genial e é um modelo muito melhor de programação, de repente permite a gente se liberar do DOM e ter realmente aplicações de alta qualidade na web, alta performance com mais facilidade. Ou não, então é um desastre, mas a gente só vai descobrir sabendo. Eu acho que o empirismo aqui nesse caso é necessário. Agora eu vou pegar, vou tentar mostrar como é que é rodar mono no navegador. Vamos ver se vai funcionar. Eu tenho um pouquinho de tempo, então, por sorte, como eu tenho pouco tempo, o demo não vai ser muito grande. Cadê o cursor? Está aqui. Okay. Bom, isso aqui é a aplicação. A fonte está boa? Dá para ver aí no fundo? Ok, vamos lá. Isso aqui é a minha aplicação. Como vocês podem ver, eu sou um ótimo programador web. O que a gente está fazendo aqui, vamos lá, o que a gente está fazendo aqui, isso aqui é uma aplicação onde a gente tem um PIN, e a gente vai validar se esse PIN funciona ou não. Só que eu tenho minha biblioteca em C#, que eu implementei antes, e ela que tem a validação do PIN. Então, eu não quero escrever código de JavaScript, eu quero chamar esse código em C#. Então, a gente tem aqui, para ter uma ideia do modelo aqui desse exemplo, a gente tem esse objeto chamado app. Quando o runtime do mono tiver terminado de carregar, que demora um pouco, ele vai chamar essa função init. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai achar os elementos visuais na tela, e a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar e vai falar, olha, me dá uma função que vai chamar esse método estático verifica PIN. Aí a gente vai pegar, vai adicionar o event handler, o onClick, no botão, e aqui nesse event handler, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai chamar essa função. Então, quando a gente chamar isso aqui vai estar chamando no C#, que está aqui. Isso aqui é a função em C# que a gente tem. Quando vocês podem ver, é uma coisa bem segura. O que a gente está fazendo a gente está verificando que o PIN tem 6 dígitos e só é números. Então, vamos lá, o que acontece? E por aqui como é que a gente compila isso. Como eu falei, a gente tem muita coisa que não está feita. Muito do que a gente tem no mono ainda é muito experimental, está muito em progresso ainda, então a gente não tem suporte de build muito bom ainda. Então, eu estou usando Makefiles, espero que ninguém se importe, mas vamos lá. E aqui vamos lá, aqui no Shell, vamos ver como é que a gente roda isso. Primeira coisa a gente pega e, vamos lá, primeira coisa, a gente tem que rodar o servidor Python para ter a melhor forma de ter um servidor web. E aqui a gente tem vamos lá. A gente tem aqui o código da minha aplicação. Isso aqui a gente não quer ver. Enfim, a gente tem aqui, a gente tem esse mono.js, mono.esm, isso aqui é o runtime do mono. Como vocês podem ver, ele tem, não sei se a fonte está boa o suficiente, mas aqui, o runtime do mono hoje, essa aqui é a versão debug, então é grande, tem 5 megas, a versão release é bem menor, e a gente tem esse arquivo de 1 mega de JavaScript, que é meio assustador, que é o código de cola, é todo o código para carregar o runtime, configurar o WebAssembly, adicionar as bibliotecas de suporte e tudo mais. Isso foi gerado pelo Emscripten, pelo compilador de C++, e eu não faço a menor ideia do que tem ali dentro. E ninguém precisa se importar, como funciona isso. Então vamos lá, a gente tem aqui, vamos lá, vamos ver funcionando. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai aqui. Aqui, pronto. Isso aqui é a página que a gente tem, pronto. Não sei se a fonte está boa, vamos lá. Cadê? Então, sei lá, a gente colocar qualquer coisa aqui vai falar, poxa, não tem 6 dígitos. Agora, se a gente colocar 6 dígitos, ok, ótimo. Se a gente colocar umas letras, a gente colocar 2 letras no final, pô, use números, tá ótimo. Agora, se a gente colocar um PIN muito ruim, o que acontece? Pô, tá ótimo. PIN válido. Não pode. Se o valor
Se o valor for 0, fala não. Não rola 0. Ok, vamos lá, o que a gente vai fazer? Não, vamos lá, aqui, pera. Vamos compilar. Não se importa muito aqui com um monte de comandos que eu estou passando, chamando o nosso compilador, o MCS. Isso é só porque, de novo, a gente não tem as ferramentas ainda de desenvolvimento, as ferramentas de build ainda não tão avançadas. Então vamos lá, a gente recarrega aqui. E inválido. Epa. Não, pera. Não, eu já sei, é porque ele cacheia às vezes. Vamos lá. E. Não, ixi. Vamos lá, pera aí. Eu já vi isso, cadê? Esse é o problema, que ele por padrão vai pegar e vai. Tá aqui, vamos lá. Não sei. Então, exatamente. O problema, às vezes, é que esse é um problema, enfim, como eu sou um ótimo desenvolvedor web, eu não sei lidar bem com essa questão de invalidação de cache e tudo mais, mas, tá vendo, a gente funcionou. Pô, legal. A gente viu aqui que rola chamar JavaScript consegue chamar C# bonitinho, né? Foi o que a gente viu aqui. Agora, e se a gente quiser chamar JavaScript, D do C#? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui está a segunda parte do demo. A ideia do que eu fiz agora? Eu peguei, de novo, eu adicionei um outro botão, que é consumir, que é basicamente, vamos pegar e verificar esse PIN. Só que, para exemplo do que a gente vai fazer, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui nessa função, e eu vou chamar o C#, só que eu vou passar uma função no JavaScript para ele. Falar, olha, eu não quero passar string, eu não confio no C# para poder ter uma referência ao objeto, eu vou passar essa função e você me chama e eu te digo qual que é o atual PIN. Eu não quero que você saiba como esse PIN está armazenado no JavaScript. Aí aqui desse lado, o que a gente tem? A gente tem uma função, a gente tem essa função aqui, consome PIN, e a gente verifica se o PIN tem exatamente o valor que a gente quer. E a gente viu, o PIN vai vir como uma string, né? E a gente está fazendo o quê? A gente está pegando e chamando essa função aqui, JavaScript. Aqui nesse caso a gente está chamando a função call no objeto function. Isso é o fato da gente ainda não ter trabalhado muito na usabilidade da biblioteca, pelo fato de ser uma coisa inicial. Mas isso permite que a gente também chame JavaScript. Então vamos ver o que acontece se a gente chamar aqui. Vamos lá. Então vamos lá, a gente coloca o PIN de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Epa. Não, tem que compilar, né, gente? Vamos lá. Pronto. Foi. Então se a gente colocar o PIN 1, 2, 3, 4, 5, 5, inválido. Mas o PIN está errado. Se a gente colocar 6, certo. Então a gente aqui viu que dá para, como faz, por exemplo, passar o objeto de um lado para o outro. É um exemplo simples, só para mostrar que é possível passar de um lado para o outro. E como vocês viram, basicamente a única coisa que eu precisei fazer, como eu estou usando o interpretador, foi recompilar minha biblioteca. E se vocês olharem aqui, deixa eu mostrar de novo aqui os arquivos aqui em disco. Eu tenho esse diretório chamado managed. Será que a fonte esteja boa o suficiente? Tem todas as bibliotecas do meu projeto. Esse lib.dll é a aplicação. E aí a gente tem a biblioteca principal do .NET, que é o MS Core Lib, e o Bindings, que é a biblioteca que faz a cola dos dois lados. Se vocês depois quiserem saber mais sobre exatamente como é que funciona a mecânica dentro, vocês vêm aqui, eu mostro para vocês o código todo, a gente pode falar quando vocês quiserem. Eu queria só mostrar para vocês verem que existe hoje e, enfim, já é possível você começar a experimentar com WebAssembly. Então, vamos voltar aqui. E, bom, gente, resumindo, eu acho que o WebAssembly eu realmente considero o WebAssembly a fronteira da web, e é um universo de novas possibilidades. Eu acho que tem muita coisa possível ser hoje, e a possibilidade de linguagens, por enquanto a gente só tem C#, Rust e Go vindo, mas eu acho que elas têm muita coisa vindo adiante. E com isso, obrigado, gente. Se alguém tiver alguma pergunta... Tem pergunta ali? Ok. Quem tem pergunta? Aqui, começando. Oi, boa tarde. Sobre a segurança disso, ele está rodando num sandbox WebAssembly, eu vou ter acesso a coisas que eu não devia?
Então, a pergunta é sobre sandboxing. Então, o WebAssembly, ele funciona, em termos de segurança, ele é igualzinho ao JavaScript. Você não vai ter como fazer absolutamente mais nada além do que o JavaScript permite. Inclusive, o WebAssembly foi desenvolvido pensando em computação adversarial. Então, o sandboxing que você tem dentro do WebAssembly é, inclusive, mais forte do que você tem com o JavaScript. É possível você ter várias aplicações de WebAssembly na mesma página e você tem como isolar elas de forma melhor do que você antes não podia com JavaScript. É a hora que o gordinho corre. Opa, eu vi num dos slides que você falou que o WebAssembly era tipo, como se fosse uma máquina virtual rodando código. A ideia de você portar um mono para o WebAssembly é rodar CLR em cima do WebAssembly ou não? Eu estou rodando mono, eu estou rodando uma aplicação, eu estou rodando o .NET inteiro, o runtime inteiro do .NET e a aplicação do .NET em cima. O WebAssembly permite você realmente usar, como é uma máquina virtual de muito baixo nível, você consegue rodar uma quantidade muito grande de aplicações desktop ou para servidor. A diferença é que você não tem tanto acesso às APIs do sistema operacional. Essa é a grande diferença em si. Certo. Aí a pergunta era, tipo assim, você acha que rodar uma máquina em cima virtual em cima da outra não teria muito problemas de performance? Quanto à questão de performance, então, a diferença hoje de performance entre o nosso interpretador no WebAssembly, o nosso interpretador no desktop, é significativo. Chega a 2 vezes o custo de performance. Porque a gente não otimizou ainda o WebAssembly e os navegadores ainda estão num estágio muito inicial de desenvolvimento. Eles têm problemas sérios de performance, de qualidade e tudo mais. Então, acontece, eu acho que isso vai melhorar, mas o que você pode esperar é que vai ter um custo fixo. Sim. Você vai pagar alguma coisa entre 30% e 200% de performance comparado com o desktop para rodar na web. E tudo bem, se você está comparando isso com C++ ou C#, você ainda vai ter uma vantagem em cima do JavaScript. Ou você ainda vai ter uma possibilidade de rodar, tem uma série de aplicações que ainda funcionam em cima disso. O custo está lá, mas eu acho que está dentro do aceitável e está dentro do que eu acho que o que eu acho que é possível, pela primeira vez, colocar essas coisas rodando um do lado da outra, que antes não era. E aí, pera, beleza? Debug, cara. Então, eu perdi a palestra de um amigo meu, na quarta-feira, doeu meu coração, eu estava num call com o pessoal da Mozilla e do Google, discutindo exatamente isso. Debug de WebAssembly printf para tudo hoje em dia. Eu estou trabalhando em adicionar debug para o C#, provavelmente C# pode terminar sendo a primeira linguagem a ter uma experiência de debug decente, mas ainda é uma coisa muito imatura. O WebAssembly é uma plataforma muito nova. Se você lembrar como é que era o iPhone 1 ano e 2 meses depois de começar, provavelmente você trabalhava na Apple, porque demorou muito mais tempo para eles lançarem. Então é uma plataforma que, como está sendo desenvolvida tudo no aberto, ela ainda é muito nova, muito matura. Quem mais? Ok. Oi. Tem alguma previsão para usarem a runtime do .NET Core ou a ideia é manter no mono para sempre? Então, sobre usar o .NET Core, não tem nenhum momento, nenhum esforço para pegar para transportar, portar o .NET Core. Teve um esforço do hackathon do time do .NET Core em portar um outro projeto que eles têm, que chama Core RT, que é o runtime do .NET, que é a versão open source do .NET Native. Só que, no momento, eles estão dependendo do esforço da comunidade, é um projeto voluntário, então não tem nada definido, não tem nenhuma certeza em relação ao que vai acontecer ali. Eu ouvi um tempo atrás que uma limitação do WebAssembly era não comunicar com o DOM. Não sei se essa limitação ainda existe. Se existir, como que um framework tipo o Blazor, que faz binding da tela com o código C# faz para botar o valor C# no meu navegador? Ele gera JavaScript, no fim das contas? Ou então, sobre o WebAssembly não poder conseguir falar com o DOM. O que acontece não é que o WebAssembly não consegue falar com o DOM. O que acontece é que a API que existe entre o WebAssembly e JavaScript, ela é super primitiva. Por questões de limitação, por questões de eles quererem fazer um MVP que fosse possível, fosse conseguir terminar, e por questões de segurança.
Mas você consegue falar, tanto se você consegue chamar JavaScript, você consegue passar números, você consegue chamar o DOM. Só exige um pouco mais de código, de cola. O que no final das contas hoje em dia acontece é que o que você faz? Você tem do lado do JavaScript, você vai ter uma tabela, você vai ter um dicionário que vai lá de número para um objeto JavaScript. E do lado do C# você vai ter a mesma coisa. E aí, quando você, em vez de você pegar e passar o objeto DOM para o WebAssembly, você vai pegar e passar um número dizendo, olha, esse objeto DOM referente a esse pedaço da tela é esse número. E você faz esse mapeamento dos dois lados. Isso é uma técnica super comum quando você está fazendo interfaceando duas linguagens. Essencialmente é assim que funciona a interface nativa do DOM com o JavaScript. Então, não tem nada de excepcional ali. Tem uma proposta para adicionar suporte nativo ao JavaScript no WebAssembly. É uma proposta ainda que está em estágio muito inicial, tem muita dificuldade técnica nisso. Eu acho que eventualmente a gente vai chegar numa solução ali, mas deve demorar alguns anos ainda até a gente ter uma resposta nisso. Só que hoje é possível, só exige um pouquinho de um código mais curioso. O exemplo que eu mostrei aqui faz um pouco disso, passando uma função, mas poderia ser um objeto DOM. Se quiser, depois eu te mostro qual que é o truque por trás. Eu sempre fico um pouco receoso quando eu vejo um programador de baixo nível falar em código curioso. Mas, Kumpera, muito obrigado pela sua apresentação. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até daqui a pouco.